Olá, o escritor e diplomata Edgar Teles Ribeiro bateu um papo com Entre Linhas sobre o seu novo romance Jogo de Armar. Como é recorrente nos livros do autor, um dos personagens é um escritor, aqui vivendo isolado com a mulher num apartamento do Rio de Janeiro. No enredo, a escrita de um novo romance pelo protagonista se funde com as tensões emocionais do casal. Edgar, que lugar Jogo de Armar, seu mais novo romance, ocupa no conjunto da sua obra? Esse é meu 14º livro, em 32 anos de carreira. Então eu tive um percurso e eu cheguei à conclusão que os 12 primeiros foram livros contando uma história, ou contando várias histórias. É aquela coisa assim do conto da carochinha da nossa infância. Eu fiz muitos livros, não era uma vez. Às vezes eram livros políticos, às vezes eram livros de aventuras, às vezes eram livros sobre temas. Eu tenho um livro chamado O Livro das Pequenas Infidelidades. Teve um momento recente, de uns 5, 6 anos para cá, em que eu dei um mergulho, entende? Então essa obra, que até então tinha sido figurativa, ela ficou mais abstrata. Ela entrou num campo assim que, se você fosse associar à pintura, ela teria passado a ser uma pintura impressionista. Eu passei de contador de histórias, digamos assim, a sugestor de histórias. O Jogo de Armar é um livro que ele vai, como o título sugere, ele vai se armando de uma maneira que não é muito clara. Essa é uma história de um casal que contracena de uma maneira discretíssima, porque já tem uma certa idade, as grandes paixões poderão ter ficado para trás, as grandes amizades sedimentaram, a rotina se instala e, com isso, as coisas acontecem muito com pausas e com silêncios e com ações que vão armando o jogo entre eles, eu devia dizer entre as personagens, até conduziam a uma terceira parte do livro, que é uma parte muito lírica, muito romântica. Lendo o seu livro, me ocorreu uma coisa, enfim, da história da literatura. Durante muito tempo, quando surge o romance realista, burguês, etc., a grande trajetória é da constituição do sujeito, que desafia o mundo e toma o destino nas mãos. Na literatura moderna, a gente tem o contrário, é a dissolução do sujeito, a multiplicidade, a cisão da consciência, o caráter irredutível da interioridade. Eu acho que o seu livro se insere nisso, né? E é como se na sua obra anterior você tivesse passado... se reportado a uma outra tradição literária e agora a essa tradição tão moderna da multiplicidade do eu, né? Eu acho que sim e não. Se você me permite, claro. O sim é pelo que você expôs, é isso mesmo. O não é porque essa dissolução, ela não se dá por força de uma sociedade pressionando o indivíduo ou as condições sociais de desagregação do mundo contemporâneo achatando o indivíduo, e sim porque ele está implodindo emocionalmente e fisicamente com o passar do tempo, e ele sente que ele está se soltando dele próprio, entende? Então existe esse fenômeno que você apontou, mas não se insere propriamente a corrente a que você se refere, que é do homem que vai encolhendo frente às dificuldades que o cercam. O seu escritor, ele começa a perceber que ele carrega dentro de si fragmentos, imagens, flashes da infância que se conectam com a experiência presente. E é por isso que ele se atraca no início à frase. A frase é uma âncora, entende? Ele precisa se atracar a alguma coisa. Ele contou com a mulher a vida inteira,
mas agora ele só conta com ele. Quer dizer, ela continua lá, ele sabe, ele está seguro quanto a isso. Mas agora é ele que está se fragmentando em decorrência de uma degenerescência também física e mental, né? Só que ele aceita isso como poesia e não como decadência. Os fatos supostamente objetivos ou reais que acontecem a este escritor personagem, mas também com os fatos imaginários que estão nele e também da mulher, ou o que ele imagina na mulher, tudo fica numa zona de instabilidade muito grande, né? E aí que tem aquela história que, assim, que a coisa mais importante para um escritor é quando alguém pergunta, e então? À espera do que vem depois, né? E como é que você responde? Nem sempre você tem respostas. Como é que ele responde? Escrevendo. Escrevendo. Insistindo e, não está dito, mas rasgando. E enterrando em cima das camadas sucessivas de tintas e de frases, rascunhos que vão desaparecer. E ele vai superpondo camadas até que fica algo que é o que sobreviveu. E o que sobreviveu é um pouco o que está acontecendo com ele, né? Ele está sobrevivendo até a última página. Em 2023 aconteceu a última apresentação do musical mais bem-sucedido da história da Broadway. Foram mais de 35 anos de exibição ininterrupta, um recorde total. Você já adivinhou que eu tô falando do Fantasma da Ópera. Agora, se muitos de nós, inclusive eu, já tivemos a oportunidade de assistir esse musical, só que no Brasil foram duas montagens diferentes, uma em 2005 e uma em 2018, o que pouca gente de fato faz é ler o livro que inspirou essa obra. Um folhetim escrito por um autor repórter especializado em histórias de mistério e de amores impossíveis, chamado Gaston Leroux. Esse folhetim mais tarde seria publicado em forma de livro, em 1910. E é um livro que é a cara da Belle Époque parisiense e que se passa no seu edifício mais emblemático, a Ópera Garnier, a ópera da cidade que inspirou teatros municipais no mundo inteiro. Agora, o que esse edifício tem de grande, de sofisticado, de tecnológico para conseguir exibir as apresentações teatrais mais sofisticadas da época, ele também tem de mistérios. Para começo de conversa, porque ele foi construído em cima de um terreno que, a poucos metros do chão, é completamente inundado, é pantanoso, é cheio d'água. Por isso foi necessário, para a construção desse prédio, fazer fundações muito profundas e isolar a passagem de água com uma série de impermeabilizações diferentes, criando muitas galerias de água, esses subterrâneos da Ópera de Paris, as suas inúmeras câmaras secretas, os seus corredores cheios de portas chaveadas. Toda essa ambientação serviu de inspiração para que ele criasse uma história de amor, um amor gótico que se passa nas profundezas, nas galerias profundas da ópera, uma história clássica de triângulo amoroso, que traz a jovem corista Christine Daae dando os primeiros passos para se tornar a grande soprano, a grande prima-donna daquela ópera, graças à ajuda de uma figura misteriosa, um homem que habitava clandestinamente os subterrâneos da ópera, escondido por causa de deformações físicas no seu rosto. Esse homem, o terrível fantasma, é um grande conhecedor de música e de canto e toma Christine como sua pupila. Mas, paralelamente a isso, Christine tem um outro pretendente, um homem que é o exato oposto do fantasma, Raoul, um homem jovem, bonito, respeitado e respeitador. Não podia ser mais diferente da figura controladora e opressiva que tanto fará a Christine sofrer. Então esse é o Fantasma da Ópera, o livro original, que tem algumas diferenças de enredo com relação ao musical. Então, já que o musical saiu de cartaz, a gente pode se contentar com o livro e cá entre nós, não é uma companhia ruim, não. Eu recomendo esse livro aqui. É do Malcolm X. Muitas pessoas não conhecem o Malcolm X. É do Manning Maragall.
uma vida de reinvenções. O Malcolm X é um cara muito pouco conhecido pela cultura brasileira, pela cultura afro-brasileira. É um cara que surgiu na década de 60, então ele fazia um contraponto com o Martin Luther King, que na época era o cara mais conhecido por causa dos conceitos deles de não violência. Mas o Malcolm X, ele foi taxado, ele foi mal compreendido, na minha opinião. Ele foi mal compreendido. Era um cara que, de início, pregava a separação entre negros e brancos e fez, como todo bom muçulmano, ele precisa fazer uma peregrinação a Meca. Todo muçulmano precisa fazer essa peregrinação. Nessa peregrinação, ele percebeu que que a religião muçulmana abarcava outras raças, outras etnias. E aí começou a autorreflexão do Malcolm X. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta completamente transformado. E aí ele começa uma nova organização, entrando em conflito com a organização dos muçulmanos pretos, do Muhammad, que ele seguia. Mas é um cara que vocês precisam conhecer, porque realmente ele engloba todo o conflito afrodescendente da América inteira, desde os Estados Unidos até a América do Sul. Então, eu recomendo esse livro por causa disso. Bom, eu recomendo O Idiota, de Dostoiévski. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha um determinado pensamento, uma visão sobre a vida, que depois de lido, essa visão se modificou radicalmente, né? Dostoiévski, ele compõe O Idiota tendo em mente duas figuras de suma importância para a humanidade, né? Jesus Cristo e Dom Quixote, né? E a gente vê características dessas duas figuras nessa obra aqui, né? Então, ele vai trazer questões fundamentais a respeito de, por exemplo, pena de morte, a questão da bondade, se ela é inerente ao homem ou não, entende? Então, uma vez que você toma contato com o Idiota e vê alguns desdobramentos do romance, não tem como o leitor ficar indiferente a isso. Um enorme rabo de baleia cruzaria a sala nesse momento. Sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos. No sofá, a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, era abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias de água parada acumulando mosquito, apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias. O corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água. A urgência de seguir para uma terça ou quarta boia, e a vontade é de abraçar um enorme rabo de baleia, seguir com ela. Fausto, clássico poema dramático de Goethe, ganha nova tradução pelo ensaísta lusitano João Barrento, um dos maiores especialistas da língua portuguesa em literatura alemã. Em Como Organizar uma Biblioteca, o italiano Roberto Calasso, editor e autor de ensaios e romances atravessados por avassaladora erudição, reflete sobre a formação de bibliotecas e, em outros textos do volume, sobre livrarias, revistas literárias históricas e o nascimento da resenha como gênero crítico. Escritor norte-americano nascido em Moscou, Kate Gessen cria no romance Um País Terrível uma narrativa ficcional de retorno às suas origens num momento crítico que expõe as contradições e a opacidade da Rússia contemporânea. E o
Caçador Chegou Tarde, do curitibano Luiz Henrique Pelanda, traz 62 contos cuja variedade formal e temática tem um fio invisível que percorre os textos, abordando na forma de fábula ou parábola nossa problemática relação com a natureza. Depois do intervalo, a escritora Carol Rodrigues fala sobre seu novo romance, A Mulher do Padre. O Entre Linhas volta já. Carioca radicada em São Paulo, Carol Rodrigues estreou com Sem Vista para o Mar, que venceu os prêmios Jabuti e Clarice Lispector da Biblioteca Nacional. Em seguida, ela publicou O Melindre nos Dentes da Besta e acaba de lançar o romance A Mulher do Padre, sobre o qual o Entre Linhas conversou com ela. Carol, A Mulher do Padre se passa num intervalo de tempo relativamente curto e não muito preciso no romance, mas o fato é que é uma menina narradora que está numa fase de descoberta do mundo e amadurecimento. Ela ainda é uma criança e vai se tornando uma pré-adolescente. E o grande exercício de linguagem que você faz no livro é se colocar na cabeça e do ponto de vista da linguagem dessa personagem, né? Por que você escolheu este ponto de vista? A Mulher do Padre é a história dessa menina, da Lina, e começa com ela morando com os pais na Inglaterra, na época da Vaca Louca, ali final dos anos 80, mais ou menos. E depois ela muda com a família para Brasília, e aí ela fica e acompanha uma série de eventos políticos, né? Era Collor, Caras Pintadas. E essa passagem geográfica nesse tempo foi uma coisa que eu mesma vivi. Eu escrevi esse livro logo depois de ler um livro do César Aira, que é um autor que eu amo muito, assim, e é um livro que chama Como Eu Me Tornei Freira, que é uma memória de... não sei se é uma memória, mas pode ser uma memória de qualquer pessoa, que é uma criança que vai na sorveteria com o pai. De repente rola ali uma coisa que o pai mata o sorveteiro e o livro descamba para uma coisa completamente maluca, assim. E eu fiquei muito curiosa em pensar que memória banal poderia se desdobrar numa ficção e ir para outra coisa. Para além desse registro objetivo, factual, a Vaca Louca, enfim, a época da Inglaterra que aparece aqui no livro, também tem uma questão de linguagem, porque a Lina, sua protagonista, ela organiza o mundo utilizando, por exemplo, o animal, a vaca louca, o peixe que ela é obrigada a comer para evitar comer carne, a tourada que ela assiste numa viagem à Espanha. Ela organiza o mundo utilizando esse dado objetivo, os animais, os seres, para compor analogias. Ela organiza o mundo segundo o princípio de uma analogia ainda, fazendo analogia entre a realidade imediata, banal, e a visão de um mundo mais amplo que ela passa a conhecer. Então tem um exercício de linguagem também de pensar num outro registro que não é o registro adulto, né? O registro analógico da criança, né? Isso acontece com muitos textos meus, que eu começo a escrever em outro tempo verbal, assim, tipo, alguém lembrando de alguma coisa, sabe? Escrevendo no passado, e eu sempre vou pro presente imediato, assim. É engraçado esse processo. Não sei se vai ser sempre assim, mas nesse livro foi. E no romance anterior também. Então é isso, eu comecei escrevendo essa memória sem muita pretensão e tal, aí depois eu falei, nossa, mas é muito mais interessante brincar de estar na cabeça da personagem pra mim, né, no meu processo. Brincar de estar queima-roupa ali, vivendo, aquela coisa meio Avatar mesmo, assim. Aí eu mudei, não demorei muito pra mudar, mudei pra estar dentro dessa cabeça e é isso, foi um processo de puxar essas memórias do que... Eu fui fiel ao que eu vi nos anos que se passam no livro, sabe? E ela também está numa idade que corresponde um pouco àquele momento em que a elaboração dos afetos, a separação entre o que é amor, ódio, se confundem, né? Ela ainda não conseguiu separar as coisas, então às vezes ela é perversa, às vezes ela é cruel, e às vezes ela é apaixonada, sonhadora. Quer dizer, é um momento também de confusão, assim, né? Em que tudo se mistura na maneira dela apreender e se relacionar com o mundo, né? E tem a coisa das microviolências, né? Nem tão micro assim, né? Em alguns casos aí do livro, mas
Mas eu me interesso muito por isso, as pequenas crueldades, as pequenas violências, as grandes também, mas as pequenas, as que todo mundo comete, essa régua comum da humanidade, assim, que acho que pouca gente escapa. Eu acho, sei lá, eu acho um percurso bem interessante, assim, de olhar mais de perto. A Mulher do Padre contrasta muito com o seu livro anterior, que é o Melindre nos Dentes da Besta. A gente parece que está diante de duas escritoras completamente diferentes, né? A que você atribui essa mutação? Acho que momentos muito diferentes da vida e inspirações diferentes para escrever cada projeto, assim, né? O Melindre, ele veio de uma viagem que eu fiz. Era uma ilha na Colômbia, de férias, enfim. Me deparei ali com um pueblo chamado Silêncio. Um lugar onde as pessoas eram mais quietas e aí esse pueblo tinha esse nome. Não conheci, só passei, mas fiquei com isso na cabeça. Falei, meu Deus do céu. E aí logo depois eu fui fazer uma residência na Bahia, no Instituto Sacatar, numa ilha também, né, na ilha de Itaparica. E aí mergulhei nesse processo de ilha. Li todos os livros sobre ilha, com ilha, e entrei nesse mergulho mesmo do silêncio, como seria uma ilha onde as pessoas não falam, enfim, entrei nessa viagem meio fantástica. O Melindre, eu acho que o que tem em comum com A Mulher do Padre é a narração no presente imediato também, né? Mas é a história de um prisioneiro que é largado numa ilha, né? A pena dele tem que ser cumprida nessa ilha, o livro começa com ele chegando nessa ilha e sentindo aquilo tudo, valendo ao vivo. E é uma ilha onde as pessoas não falam. E ele vai começar a andar por esse lugar e tentar entender o que está acontecendo nessa ilha, até que ele chega no porquê que as pessoas não falam nessa ilha. Aí eu conto a história da ilha, que é a segunda parte do livro. E o que a ilha é para você? Ela é uma espécie de metáfora de que o mundo sempre tem uma cota de estranhamento? Eu acho que essa frase é perfeita, uma cota de estranhamento. Eu acho que é onde sempre é possível ter algo mais estranho ainda do que a gente já conhece, assim. No Entre Linhas de hoje, você conheceu o trabalho da poeta e editora Alice Santana no quadro Leituras Poéticas. Alice nasceu no Rio de Janeiro em 1988 e estreou em livro em 2008 com Dobradura. Em seguida vieram Ping Pong, Rabo de Baleia e Pé do Ouvido. Até semana que vem. O cheiro dominou a praia. Os urubus iam e voltavam. Alguns caminhavam tranquilos na espuma, como se de agora em diante fossem os donos do mar, da areia, de tudo. Os urubus metem medo. São aves da noite com as asas espalmadas. Duas mãos escolhendo a presa do alto. Pensando bem, são a própria noite sobre as nossas cabeças. Vejo um bando ao longe, curvado e elétrico na areia. Te pego no colo para não perder o espetáculo. É uma cena que vai ficar na memória. É a primeira vez que você vai ver a morte de perto. A primeira vez que vai ver um cadáver maior que um inseto. Não te levei para ver meu avô, deitado na cama, já sem vida. Você ficou na sala, enquanto no quarto escolhíamos o lençol, que ia carregá-lo para fora de casa para sempre. É a primeira vez, mas você talvez já tenha percebido. O cheiro da morte domina tudo. Ao chegar perto, vemos a carcaça de uma tartaruga. A pele esbranquiçada, solta no casco, como uma couve-flor que passou do ponto na água quente. Te levo para ver de uma distância segura. As outras pessoas na praia fingem que aquilo não é suficiente para pautar os seus dias. E riem e jogam frescobol e entram no mar como se outro assunto fosse possível. Você olha um pouco desinteressado. Dali a alguns minutos, duas mulheres de luvas vão buscar o que sobrou da tartaruga. Penso na coragem das mulheres em afastar os urubus. Penso que se eles decidissem avançar nelas, a comoção seria geral. E aí o que eu faria com você? Correria para longe ou pediria para você abrir bem os olhos?
Explicaria que tudo é possível e que nunca nada, nada mesmo, está a salvo? As mulheres talvez estejam tentando devolver alguma dignidade à tartaruga morta, ao fim de tarde na praia. Digo para você olhar a cena com muita atenção. Na hora de ir para a cama, vou te pedir para descrever tudo o que viu em detalhes.